Olá pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, eu sou o novo professor de Química de vocês e nós vamos dar sequência aí nas aulas de Química, tá? Então, nesse primeiro momento a gente vamos estar nos reunindo de forma online, tá? Então, eu estou sempre preparando as aulas para vocês semanais. Então, como que vai proceder? Bom, eu vou gravar as aulas, vou disponibilizar toda semana para vocês. Essa aula vai ter aproximadamente 30 minutos, tá? Talvez passe um pouquinho mais ou um pouquinho menos. A aula vai estar dividida em parte teórica, como se eu estivesse na sala de aula apresentando para vocês. E num segundo momento, a gente vai estar discutindo alguns exercícios que vão estar na apostila de vocês. Então, o procedimento é: assistam as aulas com as apostilas ao lado para fazer as anotações e resolver os exercícios. Bom, feito isso, a gente vai para um terceiro momento, onde eu vou disponibilizar também toda semana de 3 a 5 exercícios no Portal Maestro, no Plural Maestro. Então vocês vão lá e resolvam esses exercícios. Esses exercícios, nesse momento aí de crise e movimentos online, vão ter pesos maiores. Então, uma das notas que a gente vai estar produzindo vai ser em função desses exercícios no Maestro. Então, levem isso bem a sério. E num próximo a gente vai ter os plantões. Então os plantões também, vocês assistam às aulas, levantem as dúvidas, podem me escrever, eu vou estar divulgando aí o meu e-mail, que a gente vai poder responder isso aí nos plantões de dúvidas, ok? Então bora lá para assistir a aula, um abraço, tchau, tchau. Pessoal, então vamos voltar aqui na aula, depois dessa breve introdução aí. Então a nossa aula é a separação de misturas, é a unidade 5, né, ou a parte 5 da apostila de vocês, e a página é 498, tá? Então, para introduzir esse tema e contextualizar o que está acontecendo hoje, a gente pode dizer que a química também está ajudando aí no combate do coronavírus, com um procedimento bem simples, uma filtragem, né? Então, quem está fazendo isso? São essas máscaras que a gente usa, essas máscaras faciais. Então, elas filtram a nossa saliva, o nosso perdigoto, a nossa solução, para que não seja contaminado outras pessoas, uma vez que o vírus ele é transmitido pela saliva ou pelas secreções do corpo. Então, uma vez você utilizando essa máscara, você faz uma filtragem de uma parte líquida, que é a nossa saliva, junto com os gases, tá? Então isso é uma contextualização de um assunto que a gente vai ver agora sobre filtragem ou separações de misturas. Antes disso, para a gente entrar realmente no tema, eu acredito que vocês viram nas últimas aulas, aí, um pouquinho antes das férias, que nós temos um foco principal na química, que é a matéria. Então, a química gosta de estudar como que as coisas são feitas. Então, vocês já viram que nós temos lá mais de 118 átomos, e desses 118 átomos, 92 átomos são de origem praticamente da natureza. Então a gente encontra aí. E eles vão formando as coisas, então eles formam a matéria. Então eu posso dividir todas as coisas que são feitas no nosso planeta em duas partes. Ou são substâncias, ou são misturas. Essas substâncias elas podem ser divididas em simples e compostas, que vocês já viram. O que são substâncias simples? São substâncias praticamente que são originadas do mesmo elemento químico ou do mesmo átomo. Então, como oxigênio, O2, cloro 2, hidrogênio, H2. E as substâncias compostas são substâncias que têm mais de um átomo, ou seja, átomos diferentes. Então, H2O. Então, H2O tem átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Então, são substâncias compostas. Agora, quando eu tenho, por exemplo, uma mistura onde eu tenho água e areia, por exemplo, eu tenho uma mistura. Eu tenho duas substâncias que formam uma mistura. Aí essas misturas podem ser heterogêneas ou homogêneas. É isso que a gente vai ver nessa aula aqui, tá bom?
Bom, nesse primeiro slide aqui, nós temos o que eu gosto de chamar uma classificação, ou seja, um mapa mental das misturas, sendo heterogêneas. Acompanhe aqui o mouse em amarelo, heterogênea, e as misturas homogêneas. No primeiro momento, nós vamos ver o que são misturas heterogêneas e como elas podem sofrer a separação. Então, essas misturas heterogêneas elas podem passar por um processo de filtração, decantação, catação, flotação, dissolução fracionada e separação magnética. E uma vez que as misturas homogêneas podem sofrer destilação simples ou destilação fracionadas. Aqui está, o que são misturas? Misturas são praticamente todos os compostos, né? Os compostos que a gente pode ter eles na forma sólida, líquidos ou gasosos, tá? Então são os 3 estados da matéria que vocês já viram. Então, por exemplo, a água, eu posso separar ela em vapor de água, em gases, na água líquida ou no gelo, na água sólida, tá? Então nós vamos ver cada um desses aqui e quais os métodos que eu emprego quando eu tenho uma solução, uma mistura com uma parte sólida e uma parte líquida. É isso que a gente vai ver na sequência das aulas, ok? Então vamos lá. Então olha só, primeiro a gente vai fazer quais são os métodos de separação para as misturas heterogêneas. O que é hétero? Hétero é diferente. Então na química a gente vai associar hétero como dois, uma mistura que se comporta com 2 fases. Então, se quiser anotar aí na apostila de vocês ou em qualquer outra anotação, heterogêneas quer dizer 2 fases. O que são essas 2 fases? Praticamente para a gente consegue ver 2 fases, ok? Então, muito parecido com essa ilustração aqui, onde eu tenho água e óleo, né? Então a água ela fica embaixo porque ela tem uma densidade maior do que do óleo. Então eu consigo ver fase 1 e fase 2. É como se fosse horizontes, um horizonte amarelo e um horizonte azul, tá? E aí a gente vai ver em contrapartida a isso que nas misturas homogêneas, ou seja, igual, não há distinção de fases, ok? Então, ó, quando a gente tiver uma mistura que é sólido e sólido, eu posso colocar esses métodos para separação. Eu posso pôr a catação, catar mesmo, pegar as coisas, levigação, que a gente vai ver o que é isso, esse nome estranho aí, separação magnética, dissolução fracionada, peneiração e flotação, tá? A gente vai ver cada um desses. Quando eu tenho uma mistura sólido e líquido, eu posso fazer a decantação, a centrifugação, a filtração simples ou a filtração a vácuo. E quando eu tenho uma mistura que é líquido e líquido, eu posso fazer a decantação, ok? E quando eu tenho uma mistura gás e sólido, ou seja, muito parecido com o que a gente vai trabalhar em termos da máscara que eu falei para vocês, mas embora que seja gás líquido, eu posso usar uma filtração. Eu posso usar um pano para filtrar isso, eu posso usar uma membrana para filtrar isso, ok? Então vamos dar sequência aqui. O primeiro processo é a catação, então ele se baseia na identificação visual de componentes. Então, por exemplo, isso aqui é uma esteira, onde catadores numa cooperativa de reciclagem, eles separam o que é metal e o que é plástico duro e o que é plástico mole, por exemplo, né? O que é polietileno e o que é polipropileno, garrafas de PET. Então isso é um método de separação, sólido, sólido. Olha aqui, ó, a diquinha aqui para vocês, ó. Sólido mais sólido, tá ok? Então a gente vai estar memorizando esses tipos de separação. Posso estar separando feijões ruins do meu feijão bom, por exemplo, para cozinhar. Então isso é um método de catação, simples, visual, tá? Então isso depende muito do tamanho da partícula, ok? Então são partículas que eu consigo pegar com a mão, com uma pinça, com uma pá. Então isso é visual. O próximo passo é a peneiração.
Então, o que é usado na peneiração? De novo, ó, sólido e sólido. Por exemplo, eu tenho areias muito finas e areias grossas. Eu posso usar uma peneira para poder fazer isso. Eu posso separar partes pequenas do meu café, por exemplo, aqui um cara está peneirando o café, e posso deixar os grãos na parte de cima, deixando passar as partes menores. Isso é uma peneiração, ou também um nome, ó, tamização, porque peneira quer dizer tamizar. Ok? Isso aqui, ó, na parte de baixo é um equipamento muito usado em laboratório, onde eu tenho vários pratos aqui que são peneiras. Então essas peneiras são de vários tamanhos. Eu chamo isso aqui de um peneirador automático. Ele fica mexendo como se alguém estivesse balançando essa plataforma aqui. Ok? Nossa outra separação é a separação magnética ou imantação. Sólido, sólido. Olha só, olha a tarjeta aqui em cima. Então, nesse momento, eu tenho uma particularidade de um elemento sólido que tem características magnéticas. E quem tem características magnéticas são os metais. Então, eu posso fazer essa separação através de um ímã. Lembra que ímã tem polos positivo e negativo que atraem os metais. Então, se eu tiver, por exemplo, nessa ilustração aqui, uma areia onde eu tenho vários metais, vários pregos ou vários pedaços de metais, eu posso chegar aqui perto com um ímã e todo esse elemento químico, metal, ele ser atraído para esse polo do ímã. Então, eu posso fazer isso. Não posso fazer isso com os plásticos, por exemplo, ou derivados de madeira, simplesmente ou somente com os metais, ok? Mais uma sólido e sólido, mais uma separação sólido-sólido. Eu tenho um processo que chama levigação. Levigação é onde eu tenho um processo que eu possuo um elemento, por exemplo, que tem atração por um outro elemento. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma separação de ouro, que a gente chama aqui de processos de mineração, por exemplo, onde eu tenho ouro com areia. Eu coloco uma substância no finalzinho desse prato aqui que eu chamo bateia, eu coloco mercúrio aqui dentro. O mercúrio atrai o ouro e esse ouro, depois com uma corrente de água, ele fica no fundo junto com o mercúrio. Então é um processo bem específico. Não tem como a gente errar esse processo de levigação. Levigação, então, é a extração ou a separação de ouro com um metal, por exemplo, que é o mercúrio. Ok? A flotação. Flotação é levar para cima, é flotar. De novo, sólido e sólido. Então, adiciona-se a uma mistura, onde eu tenho, por exemplo, uma mistura de areia e serragem. A serragem é menos densa e a areia ou uma terra, por exemplo, é mais densa. Eu adiciono água a essa mistura e faço com que a parte mais densa fique no fundo e a parte menos densa ela flote, ou seja, ela fique aqui na superfície. Então, um exemplo aqui é uma areia onde eu adicionei água e em cima eu tenho aparas de madeira, por exemplo, de apontamento de lápis, tá? Então, eu coloco um líquido intermediário. A areia tem densidade quase 2, por exemplo. A água tem densidade 1 e as aparas aqui tem densidade meio. Então eu sei que vai ocorrer esse processo. Eu posso utilizar a flotação. Vamos seguir aqui. A dissolução fracionada é a utilização também de sólido e sólido, mas quando que eu utilizo isso? Quando eu tenho dois elementos sólidos em mistura, por exemplo, areia mais um sal, e eu sei que um desses elementos ele é solúvel em água. Aqui eu coloco uma ressalva. O que é solúvel em água? É onde ele se mistura muito bem com a água. Ele ocorre uma dissolução desse elemento, por exemplo, um sal, açúcar, em meio aquoso. Então, o que é uma solução? É a mistura de um soluto, que é sólido, mais um solvente, que é a água.
Então eu faço uma solução. Então percebam aqui, eu tenho uma mistura de açúcar e areia. Após eu adicionar água, todo o açúcar vai dissolver na água, então eu não consigo mais separar ele. Então a gente vai entrar nesse caso aqui mais à frente, que isso aqui é uma solução ou uma mistura homogênea, tá? Entre água e açúcar. E eu fico aqui com essa solução água e açúcar e no fundo areia. Eu posso verter, ou seja, virar essa água com açúcar em um outro becker e ter somente no fundo a areia. Então esse é um processo de separação que eu chamo de dissolução fracionada. Perceba, ainda entre sólido e sólido. O nosso próximo é o processo de decantação. Agora olha só, decantação é a separação de um sólido mais um líquido. Por exemplo, eu tenho uma fase sólida que é o barro. Por ser mais densa, sedimenta-se, ou seja, deposita-se no fundo do recipiente. E a fase líquida pode ser transferida para um outro frasco. A decantação é usada, por exemplo, em estações de tratamento de água. Então a decantação nada mais é do que eu tiver uma solução altamente turva, que num primeiro momento ela parece uma solução ou uma mistura homogênea, mas eu vou deixar por um tempo, ou vou deixar em repouso, ou vou adicionar alguma coisa que vai coagular todas essas partículas. E ao final de algum tempo, de um dia, algumas horas, eu tenho no fundo uma solução mais densa, que eu chamo também de corpo de chão, e uma solução mais clara em cima. Então, esse é o processo de decantar, ou seja, levar para baixo. Pela força da gravidade, eu consigo levar essas partículas, por exemplo, aqui nesse copo aqui, mais pesadas, sólidas, para o fundo de meu recipiente. Com isso, eu consigo separar a parte cristalina da parte mais escura. Seguindo em frente aqui, quando eu não consigo fazer o processo de decantação convencional, eu sei que essa mistura é composta por duas fases, eu posso usar uma centrifugação. Centrifugação seria uma decantação forçada, continua sendo sólido e líquido. Então é uma maneira de acelerar o processo de decantação. Para isso eu utilizo alguns equipamentos que eu chamo de centrífuga, ou seja, é como se fosse uma centrífuga que a mãe tem aí em casa, onde a máquina de lavar vai tirar toda a água da roupa. Eu coloco esses tubos dentro dessa centrífuga e ela vai girar em algumas rotações que eu chamo RPM, rotações por minuto. A partir desse momento, toda a parte mais sólida irá para o fundo. Eu tenho um corpo de fundo aqui, eu tenho a famosa decantação forçada, ok? Vamos para o próximo. Bom, a filtração simples, ela é um método, ou a filtração convencional, é um método onde eu tenho uma solução, por exemplo, mas ainda ela continua heterogênea, mas eu tenho partículas pequenas do meu soluto. Então eu consigo reter ele dentro de um filtro. Então eu posso fazer um sistema onde eu tenho um funil e nesse funil eu coloco um papel de filtro ou um filtro, por exemplo, e eu posso separar esses caras através de um processo gravitacional. Então eu verto uma solução aqui dentro, a parte mais sólida ou de maior tamanho fica retida no filtro e eu deixo passar todo o líquido. Isso pode acontecer também com os gases. Então eu posso prender aqui partículas maiores, por exemplo, mais líquidas, e deixar passar somente os gases. Então eu utilizo de um filtro poroso, onde o material particulado fica retido. Então, por exemplo, quando eu faço o café da manhã é uma água onde eu contenho o pó aqui dentro, uma água quente, e só deixa passar realmente a água nesse filtro com a remoção de alguns extrativos desse café. É isso que vai dar o aroma e a cor do café. Mas ele retém o filtro, né? Ele retém toda a parte mais sólida do café, tá? Quando eu não consigo fazer isso no processo convencional, ou seja,
simplesmente por gravidade, eu uso o mesmo sistema, o mesmo princípio, mas eu utilizo uma bomba de vácuo. O que é uma bomba de vácuo? O vácuo, ele vamos dizer assim, ele é instaurado aqui dentro para que haja uma remoção dessa coluna de ar aqui dentro desse equipamento que é o Kitasato, e faça com que a filtração ocorra mais rapidamente, tá? Então a bomba de vácuo, ela ajuda a filtração, ok? A decantação, olha só, agora a decantação é de líquido e líquido. Então eu tenho dois líquidos aonde eu utilizo desses dois líquidos uma propriedade essencial dos líquidos ou dos sólidos, que são as densidades. Então, a partir do momento que eu tenho dois líquidos, por exemplo, água e óleo, né? O óleo uma cor mais amarelada e a água, por exemplo, uma cor mais cristalina ou translúcida, eu consigo perceber que formou duas fases. A parte de baixo é a solução ou a mistura ou a substância que tem maior densidade. A parte de cima é a substância que tem menor densidade. Então eu coloco esse num funil, que eu chamo funil de decantação ou funil de bromo, e eu consigo ver essas duas partes. Então, por exemplo, eu abro essa torneirinha e deixo escorrer principalmente esse líquido mais verde, coleto isso aí e depois eu coleto o outro separadamente. Então eu estou fazendo uma separação por decantação. O nosso próximo é a filtração, também simples, mas ela é entre um sólido e o gás, por exemplo. Então é um CG. Então lembra, a filtração simples eu posso fazer de sólido e líquido, ou posso fazer de sólido e gás. As partículas de poeira, por exemplo, suspensas no ar, são barradas por um filtro interno. Esse filtro aqui é o que a gente tem no carro. Então no carro entra nessa parte frontal aqui o ar que vem de fora, e ele é totalmente filtrado. Por quê? Porque o nosso carro, a ignição do carro, ou seja, o funcionamento do motor, ele passa pela utilização do oxigênio presente no ar. Mas esse ar precisa entrar dentro do motor totalmente isento de poeira. Um outro exemplo é o aspirador de pó, que ele deixa passar totalmente o pó, mas vai segurando dentro de um filtro de papel ou filtro de alguma membrana toda a poeira, toda a sujeira, ok? Então, voltando aqui nesse slide, o inicial, só para a gente recapitular, então como que eu classifico os métodos de separação? Primeiro, entre misturas heterogêneas e homogêneas, e nas heterogêneas, quando eu tenho sólido e sólido, a gente viu que a gente pode usar catação, levigação, embora eu estou utilizando água corrente, mas a água corrente é só para eliminar essa parte do processo. A separação magnética, onde eu tenho um elemento que tem atração pelo um polo. A dissolução fracionada, onde eu consigo formar uma solução através de um sólido, coloco uma água, por exemplo, qualquer outro solvente. A peneiração, que eu utilizo peneiras para poder fazer isso. A flotação, onde eu utilizo um líquido com uma densidade intermediária para fazer flotar um outro sólido. Passando para o sólido e líquido, eu tenho a decantação, onde eu tenho uma solução barrenta, por exemplo, e deixo um tempo essa solução descansar em repouso. A parte mais densa vai ao fundo, ou seja, decanta, vai ao fundo. A centrifugação, essa centrifugação é uma decantação forçada. A filtração simples, como se passa uma filtração de café, por exemplo, partículas um pouco mais finas, mas que não atravessam o papel de filtro. E uma filtração mais forçada, que seria a forçada da simples, que é a filtração a vácuo. Quando eu tenho líquido e líquido, eu posso usar o processo de separação líquido e líquido através das densidades. Um líquido fica em cima, outro líquido fica embaixo, formando um menisco, ou uma filtração gás sólido, ok? Se a gente for agora lá para a mistura homogênea, a gente vai ver que tem umas particularidades diferentes, ok?
Bom, feito essa recapitulação, agora nós entramos em misturas homogêneas. Misturas homogêneas, a separação pode ser feita entre um sólido e um líquido. Sólido e líquido eu tenho a evaporação e a destilação simples. Entre líquido e líquido eu tenho a destilação fracionada, ok? E um top de separação homogênea que é a cromatografia. Aqui a gente não aborda muito esse assunto, mas isso aqui utiliza equipamentos altamente sofisticados. A cromatografia é uma das análises químicas mais requisitadas no mundo inteiro. Mas só para vocês terem uma ideia, que quando vocês ouvirem esse nome cromatografia, isso representa uma análise química de alta performance. Então olha só, eu tenho uma solução aqui, onde eu tenho uma água com sal. Então uma mistura homogênea. Por quê? Uma única fase. Eu não vejo mais, mesmo a olho nu, eu não consigo ver nenhuma separação aqui, ok? Nem partículas sólidas, nem outras substâncias líquidas, ok? Então vamos lá. Então o primeiro processo de separação é evaporação. Evaporação é entre um sólido e um líquido. Então é um método utilizado para, por exemplo, produzir sal de cozinha, o NaCl. Então, a água do mar, como todos sabem, tem muito sal de cozinha, muitos íons Na e cloro, ou seja, o NaCl. Então, o pessoal faz o seguinte, separa uma parte, uma lagoa, por exemplo, de água do mar e deixa-se evaporar essa água. A partir do momento que vai evaporando, eu vou formando cristais de sal aqui, por exemplo, esse branquinho aqui, e eu tenho a produção de NaCl. Então, evaporar é aquecer essa substância para que o líquido mais volátil ele saia dessa mistura e deixe somente o sólido. A destilação simples entre sólido e líquido. A destilação simples é um método onde eu vou utilizar o líquido. Percebam, na evaporação eu deixo o líquido ir embora, eu estou pouco preocupado com ele. Eu quero pegar o sólido, estou preocupado com o sólido. E na destilação simples eu estou preocupado com o líquido também. Então olha só, eu boto para aquecer uma água com sal, eu vou aquecer a um certo grau de temperatura, aonde o líquido, por exemplo, a água vai começar a ferver, vai atingir o seu ponto de ebulição e ela vai começar a percorrer esse destilador aqui. Como eu tenho água corrente aqui, isso aqui vai resfriar e vai pingar novamente aqui. Isso aqui é um processo de destilação simples, aonde eu tenho a evaporação da água e ela sendo coletada aqui. Esse é um processo onde eu posso ter uma purificação de água. Então posso pegar a água do mar e aquecer ela, destilar e deixar a água toda limpinha, sem sal aqui, ou seja, água pura para o consumo, não a água do mar. Então olha só, esse é um processo bem simples de se fazer, só que custa muito caro em termos econômicos, porque eu gasto muita energia para elevar o pH da água, o ponto de ebulição da água, ok? Pessoal, olha, diferente da destilação simples, eu tenho a destilação fracionada, onde eu utilizo agora uma mistura que tem dois líquidos. Não é sólido e líquido como na simples. Agora é líquido e líquido. Esses dois líquidos, por exemplo, poderíamos utilizar etanol e água, aonde agora eu vou levar em consideração principalmente os pontos de ebulições diferentes. A água tem ponto de ebulição próximo de 100 e o etanol tem ponto de ebulição próximo a 78 graus Celsius. Então olha só, a partir do momento que eu começar a aquecer esse sistema aqui, a hora que eu atingir 78 graus, o etanol vai começar a subir nessa coluna, vai ser resfriado e vai ser coletado nesse becker aqui. Então esse é um processo que as destilarias, por exemplo, de cachaça, de pinga, utilizam muito bem.
Então, quando eu tenho uma destilação fracionada, eu levo em consideração principalmente os pontos de ebulições. Então a gente vai ver nas próximas aulas, onde a gente entra na destilação fracionada do petróleo. O petróleo é uma solução que existem muitos compostos lá dentro, é uma mistura de muitos compostos sólidos, líquidos e gasosos. Eu vou colocar isso dentro de uma coluna e vou fazer uma destilação fracionada das soluções da mistura de petróleo. Então, partindo disso, eu fecho essa parte de destilação, a gente ir para os exercícios. Tudo bem? Um grande abraço! Bom, pessoal, voltando aqui no exercício, olha só, vamos resolver o exercício da página 507, tá? Da apostila de vocês aí. Então, olha só, um estudante organizou um procedimento para separar os componentes de um sistema contendo água, óleo, pó de ferro e areia. O procedimento apresentava o seguinte esquema. Então, ele pegou esses cinco, 1, 2, 3, 4 componentes e fez o primeiro processo. Então, primeiro, isso aqui é uma mistura heterogênea, que já vai formar fases, né? Areia, o pó de ferro talvez esteja misturado com areia, mas o óleo e a água já vão formar duas fases, né? Então, isso aqui é um processo heterogêneo. Então, qual que é o primeiro que eu faço aqui? Então, olha só. O primeiro processo que eu posso utilizar aqui é para separar os líquidos dos sólidos. Então eu posso usar uma decantação ou uma filtração, tá? Então o primeiro processo aí eu posso usar uma decantação ou uma filtração. Então decantação e filtração eu utilizo para sólidos e líquidos, ok? E daí quem que eu separei aqui? Eu separei água e óleo de um lado e areia e pó de ferro do outro, ok? Então, olha só, areia, água e óleo, líquido e líquido, sólido, sólido. Então, quais são os processos que eu posso utilizar aqui? Então, se eu buscar lá líquido, líquido e líquido, eu posso usar uma decantação líquido e líquido, onde eu utilizo o funil de bromo ou funil de separação, tá? Então é só buscar na nossa matriz lá. Então a gente vai, vamos dizer assim, vai tramando as ideias. Eu tenho líquido e líquido, eu posso usar uma decantação. E se eu tenho aqui, por exemplo, areia e pó de ferro, o pó de ferro pode ser atraído por um magnético. Então desculpa aqui, água e óleo, né? Esses são os produtos da decantação. Eu posso usar uma separação magnética, onde eu tenho sólido e sólido, e eu vou ter areia e pó de ferro. Então tá respondido aí o primeiro exercício, bem simples aí para a gente poder trabalhar, ok? Então vamos para o próximo aí. Pessoal, então esse exercício já é um pouquinho mais complexo, né? Então ele vai envolver aí novamente a separação de misturas, e ele diz o seguinte: uma mistura constituída por 3 líquidos. Então olha só, são 3 líquidos, A, B e C. Foi submetida a uma sequência de processos de separação. O quadro abaixo representa algumas propriedades físicas dos líquidos. Então qual que é a propriedade física do líquido A? Ele só passa do estado líquido para o vapor a 100 graus, ou seja, 100 graus Celsius, ponto de ebulição. Solubilidade em A, ou solubilidade dele em ele mesmo, não existe. Então, isso aqui poderia ser a água, por exemplo, né? Um solvente universal a água. O B, 56 graus, o ponto de ebulição, e ele é solúvel em A. Então, isso aqui, por exemplo, poderia ser uma acetona, tá? Então, um outro solvente aí que tem um processo de ebulição um pouquinho bem mais rápido do que a água. E um outro solvente seria o C, o outro líquido, desculpa, seria o C. A 36 graus ele tem o ponto de ebulição e ele é insolúvel em A. A partir disso, a sequência utilizada foi organizada por um estudante de acordo com o esquema. Então, olha só, eu tenho aqui as misturas A, B e C. Os processos que eles vão participar aqui, eu posso já utilizar um primeiro aqui, que seria
o processo 1 aqui é a separação de o que é solúvel e o que é insolúvel, não é? Então, ou seja, o que é miscível e o que não é miscível. Então, os líquidos A e o líquido A e B, eles são miscíveis. Os líquidos A e B com o líquido C, eles são immiscíveis. Então, o processo 1 aqui, eu posso usar a decantação, tá? A decantação, ou que eu utilizo o funil de bromo. Então, vamos ver se eu tenho a resposta aqui. A decantação ou funil de bromo. Aí quem que eu separo aqui? Na realidade eu vou separar a B de C, né? Olha lá, o C vai para um lado, ele é insolúvel. E o outro processo onde eu tenho dois líquidos, por exemplo, aqui, ó, solúveis um no outro. Qual que é o processo que eu poderia utilizar? Veja bem, aqui já estou falando de uma mistura homogênea. Aí eu posso usar uma destilação fracionada. Então, a destilação fracionada, eu vou separar dois líquidos miscíveis, né? Ou seja, que se misturam dentro de uma destilação fracionada. Então, eu começo a aquecer, eu atinjo 56 graus, eu recupero esse líquido, e a hora que eu atingir 100 graus, eu recupero o outro líquido. Então, ele fala aqui, escreva o nome dos processos 1 e 2 e completa os retângulos. E no processo 2, qual é a substância obtida primeiro? Então, no processo 2 aqui, ó, qual é a substância obtida primeiro? Então, o que tem o menor ponto de ebulição. Então, é a resposta, a solução B, né? A substância obtida primeiro é B, pois apresenta um menor PE, ou seja, ela sai primeiro. Ok? Então, vamos para o próximo exercício. Olha só, pessoal, esse exercício já é um pouquinho mais complexo, ele tem bastante variáveis aqui. Então ele diz o seguinte: a pólvora é composta, isso aqui está na página 513 de vocês. A pólvora é composta de 3 sólidos: carvão, tá? Que eu vou chamar de C carvão, ou seja, de carbono. Carbono é praticamente carvão, ou o carvão é praticamente carbono. Enxofre, que é o S, e o salitre, tá? O esquema a seguir mostra um procedimento para separá-los. Então veja bem aqui. O que eu vou fazer primeiro aqui? Eu vou adicionar água a essa mistura. Então a pólvora que tem carvão, enxofre e salitre, eu vou adicionar água, bastante água. Então eu coloco água, agito bem. Separei o líquido A mais o sólido B. Vamos lá, pessoal, voltando aqui, ó. Então agora a gente vai dizer o seguinte: a gente pegou a pólvora, que é carvão, enxofre e salitre, adicionou água, produziu um processo de agitação, produziu um líquido A e um sólido B. Em função dessa tabela aqui, ó, eles são solúveis em água ou o disulfeto de carbono. Então veja só, esse líquido A aqui, eu já posso dizer que o líquido A é a água, né, a água que estava ali dentro, e mais o salitre, tá? Então, água mais salitre, o líquido A. Quem saiu aqui de vapor? Água. Quem é o sólido? O salitre ou o sal, em função dessa tabela aqui, tá? Porque o salitre é solúvel, o carvão e esses dois, o carvão e enxofre não é. Então, o sólido B é o meu carvão e o meu enxofre. Sólido B, carvão e enxofre. Daí eu vou adicionar essa substância aqui, disulfeto de carbono. Esse disulfeto de carbono vai ligar com um desses dois caras aqui, e eu vou dizer o seguinte: o disulfeto de carbono, cadê? Disulfeto de carbono é solúvel para o enxofre, mas é insolúvel para o carvão. Então o F aqui é o meu sólido, é o meu carvão. Esse lado aqui ficou o disulfeto de enxofre mais o enxofre. Vou produzir uma evaporação, ou seja, eu tenho um líquido com um sólido solúvel. Na hora que eu faço isso, eu vou separar o meu vapor, que é o vapor de disulfeto de enxofre, junto com o enxofre, ou seja, o enxofre sólido. Então, completando essa tabela aí, ó, eu tenho A, água mais salitre, o B é o meu carvão mais o enxofre, o C é a minha água, o D é o meu salitre, o E é a mistura entre enxofre mais disulfeto de enxofre, e o meu F é o carvão natural, carvão normal, e o G é o meu sulfeto
de sulfeto de carbono e o meu H é o meu enxofre puro, ok? Então, terminamos aqui a resolução desses exercícios. Agora vamos resolver os exercícios do maestro, tá? Um abraço, tchau, tchau.